Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Movimentando Sem Dor. O objetivo deste programa é trazer assuntos sobre como eliminar dores musculares e articulares para melhorar a sua vida cotidiana, para que você possa movimentar-se sem sentir o desconforto causado pela dor. Eu sou Ivete Nunes. Eu sou André Garcia. E hoje, no programa de hoje, a gente vai falar de prática de exercício físico para eliminação de dores musculares e articulares. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Ivete. Mais uma vez, um prazer estar aqui junto, né? Podemos falar de saúde. Com certeza. André, através do exercício físico, é possível resolver problemas de dores? Olha, Ivete, ainda existe muita dúvida com relação a esse assunto, tá? Justamente porque na cabeça das pessoas, o exercício físico ele pode gerar mais dor, tá? Isso está no senso comum. Tipo assim, algumas pessoas a gente ouve falar, eu estou sofrendo aqui fazendo exercício, né? Como se fosse algo relacionado a sofrimento, né? Então, as pessoas, elas têm essa associação, tipo assim, eu estou me matando aqui no treinamento todo dia, toda semana. É muito comum a gente ouvir isso, principalmente no meu dia a dia, no meu local de trabalho lá, eu ouço de vez em quando uma dessas. Eu já estou com dor, né? Eu não quero ficar com mais dor fazendo exercício físico. Direto, né? Saem alguns comentários assim dessa natureza. Então, o exercício físico, ele é responsável pela recuperação física de cada pessoa, mesmo que ela esteja com dor, né? Principalmente se ela estiver com dor. Se faz necessário todo o tratamento, né, que, assim, a pessoa vai realizar na recuperação das suas capacidades físicas, o exercício físico está inserido junto ao tratamento, tá? Você já compra logo o pacote completo. Andrei, a pessoa já está com dor, então é normal que ela ter receio em fazer exercício físico para eliminar a dor. O que você tem a dizer para que ela não ache que a dor que ela sente vai ser agravada com a prática de exercício físico? Olha, Ivete, a primeira coisa que precisa ser feita, né, é vencer o medo, tá? O desconhecido. Nós nos sentimos, eu falo assim, nós, o ser humano, né, sentimos inseguro com relação a algo que não dominamos, tá? É normal, é natural. Então, eu vou falar, assim, de uma situação, principalmente quando está relacionada à questão, assim, que a gente não tem uma experiência. Por exemplo, eu vou me referir à infância, né? Eu lembro que eu passei por uma situação lá longe, ainda me recordo, né? Já faz muito tempo, mas tem coisas que ficam gravadas na nossa mente, né? Talvez, muitas delas eu já esqueci, assim, mas tem coisas boas e às vezes coisas que são meio traumáticas, né? Ficam registradas na nossa mente. Então eu lembro lá da quinta série, né? Quinta série eu estava... Quinta série? Não, minto, desculpa. Sexta série. Eu estava com 11 anos, né? Eu estudava numa escola, eu estudei nessa escola há uns 6 anos, né? E a gente fazia um campeonato, né, de futebol todo ano, era tradição. Então, todos os sábados, todas as séries ali, quinta, sexta, sétima, oitava, as turmas formavam as suas equipes e disputavam esse torneio o ano inteiro, né? E lá estavam nós, lá, né, tentando fazer algo que era agradável, né? Eu sempre gostei de jogar futebol e isso para mim era uma paixão, era uma coisa assim muito fácil, né? Mas naquele ano, durante o campeonato, nosso time estava muito bom e ia batendo todo mundo. Só que lá pelo meio do campeonato tinha um jogo, né? Esse jogo ficou gravado
memória durante todos esses anos, porque foi algo que eu aprendi, foi uma lição que eu aprendi e isso foi muito bom, tá? Então, nós tínhamos, assim, durante a semana, né, no decorrer das aulas, na hora da educação física, a gente jogava era a nossa turma contra uma outra turma, acho que era da quinta série, e toda aula a gente tinha esse encontro, e isso acabou virando uma rivalidade. Foi justamente nesse tal jogo, né, tão, vamos dizer assim, memorável, era justamente com essa equipe. E aquela ansiedade foi batendo e chegando, porque a gente tinha acompanhamento de todos os jogos, saía a tabela e tal. E aquilo foi batendo na ansiedade, o jogo era no sábado, eu fui ficando ansioso e tal, eu não consegui controlar, porque como tinha uma rixa, naquele dia, para ir jogar, eu fiquei com medo. A gente diz na linguagem do futebol, ou do esporte, né, eu amarelei, e não fui pro jogo. Verdade, Beth. Olha só, é uma coisa que ficou gravada, isso aconteceu aí, estava com 11 anos, hoje com 51, são 40 anos, né? E está bem guardadinha na memória. Porque foi muito marcante, né? E aí, amarelei, não fui para o jogo. Aí, naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, não tinha para se comunicar com ninguém. E beleza, chegou na segunda-feira, eu apareci no colégio e eu estava com receio de encontrar os meus amigos e um deles chegou justamente na hora que eu passei pela tabela do jogo, né? Quando eu olhei pro placar 2-2, e aquilo, sabe, aquele friozinho na barriga, passou. Eu digo, nossa, conseguiram empatar, né? Aí, meu amigo chegou, da minha equipe, né, um deles, disse assim, cara, você fez falta demais, se você tivesse vindo, nós teríamos ganho. Isso foi pior, doeu mais, doeu mais do que ter faltado ao jogo, sabe? Mas foi uma lição muito grande, porque a gente, naquele momento, naquela época, né, antes do jogo, eu não consegui controlar o meu medo. E isso acontece em alguns momentos da nossa vida, né? Só que quando esse meu amigo falou assim, você fez falta, aquilo correu dentro de mim como se fosse um relâmpago, assim, um raio, né? Uma coisa assim. E eu disse para mim mesmo naquele momento, e olha que eu tinha pouca idade, mas, né, as experiências ajudam a gente a aprender, né, a lidar com as situações. E eu disse assim, nunca mais eu vou deixar de ir a um jogo, entendeu? Eu não vou deixar meus companheiros sozinhos. E nunca mais perdi um jogo, tá? Por ser qualquer outro motivo. Então, a gente tem que aprender, a primeira coisa, a lidar com medo, não é uma coisa muito fácil, né? Mas nós precisamos encarar esses desafios que vamos encontrar pela frente. E a dor, ela pode ser um desafio, né? Você tem medo de sentir dor, Ivete? Acho que todo mundo tem medo de sentir dor, né? E talvez um medo porque já está acontecendo uma coisa pontual, né? Aí, o que a pessoa acho que precisa verificar é a questão de ter a prioridade, cuidar um pouco dela, mas para que ela, eu acho que ela tomar a iniciativa de fazer exercício físico, André, ela com conhecimento, quando ela adquire o conhecimento que é possível, através de exercício físico, ela eliminar a dor, cara, quando você tá com dor, André, você faz qualquer coisa para aliviar, né? Mas eu acho que para as pessoas falta muito mais a questão de conhecimento, eu acho que na verdade é a falta de conhecimento que faz com que ela tenha medo de fazer exercício físico para eliminar a dor, porque dor
é dor. Dor é doída, né? É doída. Deixa eu te Então falar. a pessoa não vai querer aumentar, ela tem medo de aumentar por falta de conhecimento, de que o exercício vai eliminar essa dor. Eu Vou acho que pegar é isso. esse lance aí, essa ideia que você teve agora, passando para a gente, né? Você lembra do metiolate? Você lembra? Você Antigamente, lembra, né? Você sabia André, que você passando o sabia que metiolate ia sarar, não ia? mas E doía, fazia o quê? Era arder, doía. né? Doía, parece que ele doía mais do que a dor que a gente estava sentindo, mas ficava bom, Ficava. né? Mas a pessoa tinha conhecimento, André. Ela tinha Conhecimento, exatamente. conhecimento e ela tinha certeza que mesmo ela sentindo uma dor ali naquele instante maior do que ela estava sentindo, ela tinha certeza que o mertiolate lá ia resolver o problema dela. Então, Sim, na verdade, você tem que produzir conteúdo para que as pessoas tenham conhecimento, para ela ter certeza que praticando o exercício físico, ela vai resolver a dor. Então, é isso, exatamente. as pessoas Exatamente. adquirem conhecimento que aí elas vão perder o medo. Olha, eu não sei se é do seu tempo aí, né? Você é mais nova que eu, Bem mas, mais nova. mas eu digo assim, olha, quando a gente era criança, né, dava afta, não é muito comum, né? Ainda mais que a criançada gosta de comer um monte de coisa, né? E dava afta. E a minha avó, ela tinha a mania de, naquela época, ela fumava uns tarugão, né? Aquele tabaco, sabe? Que fazia o papelinho, colocava tabaco. Então ela sempre guardava a cinza. E quando a gente dizia assim, vó, eu tô com afta, né? Ela dizia assim, deixa que eu vou passar cinza. Aí, olha, a gente saía correndo, porque ela sabia que ia doer, né? Só que a gente tinha também o conhecimento de que, eu acho que cauterizava o negócio, sei lá, eu não tenho esse conhecimento para saber o que é que resultava de bom, né? Mas eu sei que 2 dias depois a afta tinha sumido, né? Só que naquele momento que ela passava, dava vontade de pular e ficar grudado no teto, né? De tanto que doía. Mas depois ficava bom, né? Então, às vezes, eu acredito que as pessoas têm esse receio, né? Estão passando pelo processo de dor, e aí vai fazer exercício físico, sabe que pode, né, sentir um pouco mais de dor, um desconforto, né? E ter esse receio, eu tô com dor, vou ficar com mais dor, será que isso vai ser bom? É, é isso aí. Aí, quando ela tem certeza, ela vai lá praticar o exercício físico. Então, André, Exatamente. fala pra gente quais são as estratégias que você utiliza para montar um treinamento voltado para eliminar dores, para as pessoas terem certeza que exercício físico elimina dor. Então, eu digo assim, antes de eu falar da estratégia, Ivete, que é muito importante, né? A gente segue uma metodologia, tá? Às vezes as pessoas, às vezes, geralmente, na tentativa de resolver o problema da dor, elas podem tomar a iniciativa de fazer por conta própria, né? E correr o risco de fazer a coisa errada, tá? Mas há situações de pessoas que fazem a coisa certa, né? E vencem a dor, né? Então, com base nisso, eu conheço pessoas que, por exemplo, estavam no processo de dor, né, por algum motivo, aí seja dor muscular, seja dor articular, e elas estavam passando por algum problema, né? Durante essa minha vida profissional, eu tive, né, e tenho ainda alunos com problemas dessa natureza, e que elas, né, tiveram que vencer, né, até mesmo fazer exercício sentindo dor, a dor do problema, né, e às vezes, sabendo que isso ia
e a trazer um resultado benéfico. Claro, a gente passa o conhecimento, olha, você vai ter que fazer isso, assim, assim, assado, vai resolver o teu problema, né? Tem pessoas que se dão essa oportunidade, e tem pessoas que fogem dela, né? Mas a gente acaba, acabei durante um tempo, né, seguindo uma metodologia, tá? Em que é colocado assim, em primeiro ponto, tudo parte de uma avaliação, tá? Precisamos ter isso como primordial. Não tem como eu prescrever um exercício para alguém, uma atividade, né, para alguém, se eu não fizer uma avaliação, não sei o estado dela, aquele momento que ela se encontra. Então, para passar determinado exercício, né, ou exercícios, né, porque vamos falar de uma forma mais ampla, treinamento, que tem vários exercícios que a pessoa vai poder realizar, eu preciso saber, primeiramente, qual a condição dela. Porque há exercícios que ela não vai poder realizar e outros sim. Tá? Então, para saber, às vezes a pessoa, por exemplo, ela aparentemente ela chega para mim, né, ela tem um problema de dor no joelho, certo? Mas aí ela tem problema de pressão alta, tá? Eu preciso dessas informações para poder prescrever o treinamento para ela. Então, primordialmente, tem que ter avaliação. Às vezes até mesmo, por exemplo, uma pessoa tem, vou prescrever um exercício de caminhada para ela, né? Um exemplo, ou um agachamento, né? Aí ela tem dificuldade de pisar, não pisa, a pisada dela não é adequada. Então, para caminhar, né, ela vai ter uma certa dificuldade. Eu preciso saber disso. Então, para fazer um agachamento, de repente, ela tem o tornozelo dela não flexiona muito. Então, dificilmente ela vai conseguir se agachar. Então, a gente precisa ter essas informações para fazer a coisa certinha. Aí entra, em segundo ponto, os testes funcionais. Para que servem esses testes funcionais? Ora, para a gente saber, né, qual a capacidade funcional da pessoa, se ela consegue, por exemplo, sentar e levantar, se ela consegue dobrar o quadril, né, se ela consegue, se ela tem força, flexibilidade, se ela consegue fazer os movimentos de forma coordenada, se ela tem resistência aeróbia. Então, existem testes funcionais que realizamos para ter essas informações. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, vai passar um exercício, mesmo que seja de musculação, né? A pessoa precisa ter a coordenação motora para poder realizar determinados exercícios. Não que seja difícil, coisa de outro mundo, mas pelo menos o mínimo precisa, né? Se ela tiver, por exemplo, como é que está a flexibilidade, há movimentos que a gente precisa ter a amplitude do quadril, né? Dobrar bem o quadril. Pode ser que ela tenha essa dificuldade, né? Tem pessoas que às vezes chegam para treinar e elas malmente conseguem passar a mão um pouquinho abaixo do joelho, né? Então, são testes funcionais que a gente consegue ver qual a flexibilidade da pessoa. Aí, existem outros testes, né? Por exemplo, tem pessoas que movimenta o ombro, aí faz uma abdução de ombro, quer dizer, tipo assim, levanta, né, os braços assim ao lado do corpo. Aí tem pessoas que não conseguem fazer esse movimento. Então, nos testes funcionais são realizados para a gente conhecer a pessoa, né? Ver o que ela consegue fazer. Tá? Então, um outro ponto importante, né, é saber o que ela consegue fazer. Não adianta você prescrever um exercício, né, e a pessoa vai lá, faz vamos dizer assim, uma puxada.
e a pessoa não consegue fazer. Faz uma remada, a pessoa não consegue fazer, né? A gente tem que saber, né, quais os exercícios, qual a amplitude de movimento dela, para poder prescrever o exercício. Precisamos também fazer com que essa pessoa, ela aprenda o gesto motor, né? Por exemplo, passada essa parte de avaliação, a pessoa, eu preciso passar um exercício para ela. Mesmo que ela entenda como é que funciona o exercício, mesmo que ela tenha mobilidade boa, né? Talvez algumas pessoas nunca viram, né? Aquele exercício, nunca entraram, vamos dizer assim, numa sala de musculação, ou participaram de um treinamento funcional, ou até mesmo, tem gente que às vezes nem correu numa esteira, não sabe como é que é, né? Estou falando isso aí no ambiente de academia, mas às vezes é em casa também, né? Pessoas que não têm o hábito de treinar, né? Então, precisa aprender o movimento, tá? Então, vamos dizer o seguinte, eu vou pegar o agachamento aqui, que é muito simples das pessoas entenderem, né? Mesmo as pessoas que não têm esse costume de treinar, porque ele equivale muito ao movimento de sentar e levantar, né? Que é um movimento funcional do corpo humano. E aí a pessoa precisa fazer a flexão de 3 articulações, né? Que é do joelho, do quadril e do tornozelo. Fazer de forma, tipo assim, quase ao mesmo tempo, né? E elas são importantes para terem, assim, uma boa mobilidade, para que possa realizar o agachamento na sua melhor amplitude, para a pessoa aproveitar o máximo que o exercício pode oferecer. Então, vamos dizer assim, a pessoa precisa aprender a forma correta. Então, não adianta ela chegar assim, agachamento, ele pode ser utilizado somente com peso do próprio corpo ou colocando, adicionando cargas, né? Então, não adianta uma pessoa que nunca viu agachamento chegar lá e colocar uma barra de peso nas costas dela, né? Se ela nunca viu a dinâmica desse movimento, desse exercício. Então, vamos aprender o gesto motor, depois coloca a carga, né? E aí, à medida que ela vai aprendendo, vai ficando eficiente, aí nós podemos fazer, né, alterações, modificações, aí vamos trabalhar a intensidade, né? Mas primeiro deixa a pessoa aprender o gesto motor do exercício. Para depois de tudo isso, tá, que ela traçou até o objetivo dela, saber qual é o objetivo da pessoa, por que ela está ali, com a intenção de movimentar o corpo, de treinar, de se exercitar, aí sim ela vai entrar, depois de tudo isso daí, no treinamento. Tá? Olha, viu quantas coisas nós vimos antes para poder a pessoa treinar? Então, a gente sigo essa estratégia, e isso tem dado muito certo durante toda a minha carreira, né, profissional. E isso acontece com todos os meus alunos. O André, dito tudo isso, então essa metodologia que você utiliza, ela pode ser aplicada tanto para qualquer pessoa, em qualquer nível que ela esteja de capacidade física e funcional? Olha, sim. Já na avaliação, né, é possível a gente determinar como será esse treinamento, né? O que não pode por exemplo, a pessoa deixar de fazer todo esse procedimento, porque ela pode acabar tanto treinando sozinha ou algum tipo de acompanhamento, se deixar de fazer esse processo, pode estar acarretando de fazer de forma errada, né? E eu vejo isso muito no local onde eu trabalho, né? Acredito que em outros locais devam ter coisas, né, semelhantes. Então, mas eu vou falar daquilo que eu conheço. Então, no local onde eu trabalho, às vezes acontece de chegar pessoas, né, e eu desejo treinar, né,
e as máquinas existem para isso, né? Às vezes a pessoa não quer acompanhamento, né? E vai e treina sozinha, acreditando que ela tem o conhecimento para fazer o que tem que ser feito. E às vezes a gente vê movimentos errados, cargas exacerbadas, né? Pessoas treinando de forma despreparada, né? Então isso é comum. E a gente vê, às vezes, dentro até da sala de musculação, né? Pessoas que trabalham muito musculatura e as outras, né, nem tanto. Então, priorizam mais uns músculos do que outros. E a gente fica assim na dúvida, né? A gente olha, né, e diz assim, será que está sendo bom para essa pessoa? Será que tá legal, né? Então, a gente vê essas coisas serem feitas errado. E o treinamento, né, que eu procuro apresentar para os meus alunos, é de forma estruturada, né? Com tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Né? E às vezes acontece, né, de não dar certo. Né? Parece estranho, né, Ivete? Eu mostrei toda uma estrutura ali que a gente acredita que dá certo e às vezes dá errado, né? E Aí quando por que dá errado, né? Você tem uma ideia? é que às vezes a pessoa, ela, sabe aquela história quando você quer muito uma coisa, mas você não quer pagar o preço? Porque André, praticar exercício físico, fazer um treinamento, requer você pagar um preço. Seja um tempo que você vai disponibilizar, ter disciplina. E às vezes eu acho que as pessoas, elas mesmo, elas não querem pagar o preço e acaba se boicotando. E a gente sabe que nessa questão de exercício físico não tem milagre, não é verdade? Sim, sim. Tem que ser feito, né? Não dá para a gente pagar uma pessoa para ir fazer para a gente. Vamos dizer assim, não, eu quero um resultado, vou pagar você, vai lá, faz, né? E depois traz o resultado para mim. Isso não funciona, né? E tem Não pessoas que funciona. realmente boicotam, né, o treinamento. Tem que ser feito, né? Por exemplo, a pessoa está com... Vamos colocar um caso aqui. A pessoa está com problema de ombro, já que a gente está tratando de dores, né? A pessoa está lá e precisa fazer um treinamento. E aí, se programa, né, dentro da disponibilidade da pessoa, ela tem 3 dias na semana, tá ótimo, né? Vamos colocar o treinamento dentro desse período. Fez o treinamento. Primeira semana, beleza. Segunda, quarta, sexta, legal, tal. Na outra semana, começou segunda, pulou a quarta, foi na sexta, né? Na outra semana, né, mais um dia que deixou... Quer dizer, a pessoa está boicotando o treinamento. Claro que existem outras formas, né? Às vezes a pessoa vai para o treino e ela fica fazendo corpo mole. Porque sinto dor e tal, né? Mas não vamos fazer só duas séries, está programado para 3, né? Mas vamos fazer 2 séries, eu não estou aguentando. Acontece isso? Acontece, né? Então, tem que pagar o preço, tem que estar disposto a vencer, porque tem pessoas que venceram. Se não tivesse, né, o conhecimento das pessoas que venceram a dor... Eu tenho, por exemplo, o seu Jair. Eu vou citar aqui como exemplo do que a gente está falando. O seu Jair chegou para mim, né, com problema de hérnia de disco. A ressonância magnética dele, a gente olhava para ela, parecia um filme de terror, tá? Dizer assim, nossa, esse homem está em pé como? Tá? E você vê uma coluna assim bem estragada. Até hoje foi das ressonâncias magnéticas que eu exames, né, que eu já tive a oportunidade de ver, né, a dele foi a que estava pior, estava bem estragada. E era uma pessoa que chegou com dor, travado, não estava mais trabalhando, né, a sua capacidade funcional estava reduzida,
E aí, nossa, chegou com dor, né? E ele entendeu que precisava fazer o exercício para aliviar essa dor. E aí, à medida que ele foi trabalhando, fazendo todo aquele trabalho estruturado, né, nós conseguimos fazer com que ele recuperasse suas capacidades funcionais e físicas, né? E isso podendo voltar a trabalhar, podendo ter uma vida normal, tá? Não pagou o preço. Eu digo que ele pagou, né? Ele conseguiu vencer. Então, nós temos exemplo de pessoas, né, que venceram a dor, né, porque acreditaram. Então, tem pessoas que começam a boicotar o treinamento, está fazendo a coisa de forma errada, não é bem por aí, tá? E olha só, tem situações que as pessoas treinam bem durante 3 meses, 6 meses, né? E depois para, né? E quando retorna, tudo bem, mas tem gente que às vezes nem retorna, né? Mas quando retorna, porque está precisando, tá? Foi muito bom lá atrás de resolver o problema, aí parou. Não está resolvendo o meu problema, eu vou parar, né? Mas ela esquece que ela estava naquela situação porque estava parada, né? E aí, quando melhora, para de novo, aí esse problema vai voltar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a atividade física, tá, o exercício físico, ele ajuda a recuperar a pessoa, ajuda a resolver o problema de dor. Mas isso tem que estar na vida toda, para a vida toda, ser uma prática regular, uma coisa que você faz igual como se comesse todo dia, a gente come todo dia, né? Então, é a mesma coisa com relação ao exercício físico. Na verdade, a gente tem que criar o hábito, né? Criar o hábito e ter disciplina. É uma metodologia, então a metodologia ela tem uma sequência, igual ali você explicou quais são as estratégias, então a pessoa tem que seguir toda aquela sequência ali e seguir o treinamento, que só O assim que ela vai. treinamento? Só assim Exatamente. que ela vai conseguir eliminar a dor, não é verdade? Exatamente. Então, às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu fiz tal treinamento e não tive resultado. Não acontece? Você não tem aluno assim? Acontece. Né? Acontece. O fulano teve Acontece. resultado e eu não tive resultado. É, Mas exato. aí a pessoa fica comparando o resultado, mas não compara o que um treina e o que o outro treina. Porque o Exato. professor não faz milagre, né? O professor. Exatamente. Eu acredito assim, Ivete, que a comparação que a gente tem que fazer é com nós mesmos, né? Se, por exemplo, eu cheguei, por isso que a avaliação é importante, eu cheguei numa condição A, eu não vou comparar com um colega que está do meu lado, é outra pessoa, né? Eu vou comparar, às vezes ele chegou no resultado mais rápido que eu tenho que comparar comigo mesmo. Então, durante um certo período, e é legal, uns 90 dias, a gente fazer essa reavaliação. Nossa, eu saí desse ponto A e estou cheguei num ponto B, que correspondente ao ponto A é A mais 5, mais 6, mais 10, né? Então, a gente precisa fazer essa comparação com nós mesmos. E, às vezes, não conseguimos enxergar isso, né? Claro, exercício. Pensa bem, uma pessoa que ficou aí 15, 20 anos parada, você acredita que em 3 meses, 90 dias, ela vai resolver todos os problemas dela? Ela quer resolver, com certeza, ela quer resolver, mas ela não vai conseguir. Não vai conseguir. E, Por que André, você então, acha? que ela não Por vai causa conseguir? do tempo, né? Do tempo, né? Exatamente. É Exato. exatamente uma questão do tempo. Passou 20 E anos estragando e quer recuperar em 3 meses, né? não vai recuperar. Eu acho E que é a conta não importante, fecha. e é importante a gente ter essa consciência, né? Quando, qual que é o objetivo? E também o profissional já fala logo, ó, não é da noite para o dia, por isso que um profissional competente
é fundamental em qualquer tipo de treinamento. Porque deve acontecer Exatamente. muito aluno seu, chega lá, faz durante um tempo, ele aliviou a dor, daí ele já para e depois volta com dor pior. Ou não Exato. acontece isso? Não, acontece. Tanto que a gente sempre orienta, né? Olha, eu conheço pessoas que há 6 anos atrás não faziam atividade física e hoje não conseguem ficar sem fazer. Criaram um hábito, o gosto, sentiram os benefícios, entenderam que isso é para a vida toda e isso vai trazer resultados positivos ao longo do tempo, né? Nós queremos envelhecer de uma forma mais saudável, nós temos que semear agora, né? Para querer colher lá na frente. Sem essa semeadura, né, que fala, né, não tem como. Você não está depositando lá no cofre. Como é que vai, como é que se diz, usufruir, né, dos dividendos, é assim que se fala, né? Vai usufruir da herança. Então, vai deixar o quê como herança? Então, esse é o questionamento que a gente faz, né, para essas pessoas, mostrando que essa nossa fala aqui, mostrando que o exercício ele é fundamental, precisamos fazer, traz resultados, melhora, se você está passando por um processo de dor, ele vai te ajudar a resolver esse problema, né, a não ser que seja um caso de cirurgia, mas faz a cirurgia, saiu de lá, começa a fazer exercício físico, porque a falta desse exercício pode ter te levado à cirurgia, né? E nós queremos, né, fazer com que essas pessoas entrem em movimento mesmo. Né? A prevenção, né? A prevenção. Prevenir do que remediar. Aí a pessoa, qual que é melhor? É aquela questão de você fazer uma análise. É melhor eu praticar exercício físico, ir para uma academia ou treinamentos online, que hoje é muito comum para as pessoas que às vezes não têm um tempo para ir para academia, ou passar por um processo cirúrgico. Qual Né? que... Não é? Pode fazer, Fazer essa análise. pode escolher fazer. Eu prefiro fazer exercício físico do que ir para uma mesa de cirurgia. Né? Tanto que eu só fui uma vez e era criança. Né? E eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas eu prefiro fazer exercício físico, né? Seja em casa, na academia, onde for. Né? Porque eu consigo entender que traz benefício ao corpo. Tá? E eu acho que essa é a mensagem que a gente passa para as pessoas. O que nós aprendemos hoje, Ivete, né? Aqui, nesse bate-papo? Tá com dor? Vença o medo da dor. Vai lá, faça exercício físico. Quer melhorar a sua situação? Precisa passar por um tratamento? Nesse tratamento está envolvido o exercício físico? Faça. Existe metodologia para se trabalhar, né, criando a melhor estratégia para que você não se machuque e tenha uma eficiência no seu treinamento para colher os resultados? Existe. Tá? A ciência está aí provando que existe. Tá? E nós estamos aqui só para aplicar. Se a pessoa aí permitir, né, que se faça, vamos só colher resultados bons. Então, Ivete. E hoje, André, a gente está na era do conhecimento, né? Então, qualquer coisa que você queira ter conhecimento está bem fácil, né? De ter conhecimento. E aí é importante a conscientização, a pessoa se conscientizar que ela precisa se movimentar agora para colher esse resultado no futuro, a longo prazo. Deixar de ser imediatista, né? Exatamente. Seria isso? Exatamente, isso mesmo. Exatamente isso, né, André? Então foi um ótimo o programa hoje. Nossa, foi maravilhoso, Beth. A gente pede para as pessoas compartilhar, se conhece outras pessoas que estão passando por esse processo de dor muscular, articular, que compartilhe esse conhecimento, esse conteúdo,
para que as pessoas tenham conhecimento e elas possam ter a certeza de que, com a prática de exercício físico, ela vai eliminar essa dor que ela está sentindo, porque sentir dor não é normal. Não é bom. Né? Se você tá... Não é bom. Não é bom e não é normal, né? Ficar com dor. Tá certo? Tá certo, Ivete. Muito obrigado. Muito... A gente se encontra numa outra oportunidade, com certeza. Eu que agradeço, André. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E a gente vai se despedindo aqui da nossa audiência. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, Muito tchau. obrigada. Até mais. Tchau. Um beijão. Até mais. Outro.